Fala família Liga, Igor falando. O Bitcoin encontra-se em um momento crucial para a definição se realmente vamos começar uma nova jornada rumo ao ciclo de alta ou então podemos eventualmente até achar novos fundos. Sim, é isso que historicamente nós vimos, mas de qualquer forma também vamos falar sobre o longo prazo do Bitcoin, porque mais uma empresa está prestes a entrar na Bolsa de Valores americana possuindo bitcoins no seu balanço. Então, vamos falar sobre tudo isso hoje. Deixa o like, ativa a notificação e não deixa de ver nosso clube de membros. A gente tem vídeos privados, entre muitos outros benefícios para vocês. O link está na descrição do vídeo. Vamos que vamos, então, família. Gráfico semanal na tela. Vocês notam que praticamente há mais de um mês e meio aqui, chegando a dois meses, a gente está interagindo com essas duas médias móveis aqui, que eu chamo das bandas de suporte para bull market, sem te falar o português, né? Em inglês, bull market support band, e a gente nota que realmente é a principal interação que o Bitcoin tem feito. Para quem ainda não viu, a gente sabe que historicamente o Bitcoin bear market respeita muito essas duas médias móveis, ela acaba se tornando a principal resistência, sempre foi assim. Então, uma quebra dela, com certeza, é um grande indicativo para a gente de que realmente a gente pode ter já visto o fundo, principalmente, e está iniciando uma nova jornada para um ciclo de alta. Uma jornada que não é rápida, né? Quando eu falo isso, muita gente pode se animar, mas não é uma jornada rápida. Uma jornada que se inicia, dura em média 2, 3 anos, mas sim, principalmente, eu acho que o que interessa para a gente é que o fundo já foi visto, os melhores preços já passaram, e agora vamos iniciar uma nova jornada. Só que, família, a gente também sabe que historicamente esse fundo ele não é visto agora. Ou em outras palavras, historicamente o bear market ele é mais prolongado. A gente pode perceber aqui muito isso se a gente pegar, por exemplo, aqui o ROI mensurando das baixas às baixas, ou seja, se a gente pegar o último ponto do último ciclo de fundo e transpor para agora, quando a gente acha um novo fundo. O que interessa, a gente nota que a gente teve aqui o ciclo amarelo, o ciclo verde, que foram os dois últimos ciclos, é que o fundo ele sempre acontece no mesmo momento. E se a gente transpor para o ciclo atual, a gente nota que ainda é um pouco cedo para a gente já ter visto esse fundo. Caso o fundo realmente já tenha sido visto, isso historicamente vai ter sido o fundo com mais rápido que a gente viu em relação, né, ao último fundo, e também eu vou falar aqui em relação ao último all-time high. Né? A gente viu um all-time high lá em outubro e rapidamente então já teremos encontrado um fundo em fevereiro. Historicamente, como a gente nota, a gente sabe que isso demoraria mais um pouco e esse fundo viria só no último trimestre desse ano. Isso é óbvio que a história para rimar de uma forma mais idêntica. Mas é óbvio que esse é o ano de bear market, é o ano quando a gente deve ver o fundo, e eu acho que é o ano que principalmente vai nos dar as melhores oportunidades. Por mais que a gente reverta agora, o fundo já tenha sido visto, a história vai ter rimado de certa forma, porque o Bitcoin, no ano que ele teve que fazer o bear market, ele fez, né? Que é o ano posterior ao topo, que é o ano posterior ao halving. Então, você que ainda não está muito ligado aos ciclos de Bitcoin, dá uma olhada no canal, porque eu falo bastante disso. Mas então estamos interagindo com o Bull Market Support Band, já é a sexta semana consecutiva, e muita gente já dá isso como guerra perdida, como se o Bitcoin já tivesse perdido a batalha, só que ainda não. Para o Bitcoin perder realmente, aqui sofrer essa rejeição das duas médias móveis, a gente teria que perder 75 mil dólares, fechar abaixo de 75 mil dólares. Lembrando que é uma vela semanal, fecha todo domingo, 9 horas da noite. Com certeza seria bem negativo se a gente perdesse, porque seria uma rejeição, né? A resistência realmente ela teria se confirmado. Mas até o momento não foi isso que aconteceu. A gente, de certa forma, fechou acima, está vindo testar a antiga resistência como suporte. Se fizer o pivô de alta aqui, vai ser muito positivo, que a antiga resistência está servindo como suporte. A gente vai ter que esperar as próximas semanas para ver essa definição. Mas nós que gostamos de Bitcoin, nós que vemos valor no Bitcoin, de certa forma, por mais que o Bitcoin ele seja rejeitado aqui, isso vai ser ótimo, porque isso vai dar oportunidade para a gente. Imagina ver novamente um Bitcoin abaixo de 60 mil dólares. Imagina realmente ter essa oportunidade.
Caso reverter, beleza, nós já estamos posicionados, porque por isso que a gente precisa ter o dollar cost average, que o dollar cost average por intensidade, se cair, beleza, você vai fazer o dollar cost average num preço mais barato. Se subir, você já está posicionado. Por isso que você está preparado para os dois cenários. Tem que ter uma estratégia bem definida, tá, família? Mas vamos lá. A grande notícia aí, talvez, da semana, dos últimos dias, SpaceX está prestes a se tornar mais uma empresa da Bolsa Americana com Bitcoin no balanço. Em seu último documento da SEC, a empresa relata que possui mais de 18 mil Bitcoins, avaliados em 1,45 bilhões. Eventualmente, o Bitcoin em balanço se tornará norma, ou seja, cada vez mais empresas mostrando que tem Bitcoin no balanço, e faz muito sentido, porque a gente sabe que essas grandes empresas elas têm muito caixa. Então, faz sentido que pelo menos uma parte desse caixa esteja em Bitcoin, uma parte também em ouro, uma parte em título de tesouro americano, faz parte da diversificação para quem tem muito dinheiro. Então imagina todos esses grandes, não só os fundos de pensão, todos esses fundos que a gente sabe que tem muito dinheiro, mas falando especificamente de empresa também que tem muito caixa, se todas elas começarem a ver que faz muito sentido você ter Bitcoin, porque é um ativo escasso que valoriza ao longo do tempo. Também é, de certa forma, uma proteção igual ao ouro. Então, não estou falando nem que eles precisam enxergar que o Bitcoin vai multiplicar, não. Eu estou falando simplesmente por proteção de diversificação de caixa. Já se torna bem interessante. Cada vez mais nós vamos ver isso. E aí eu pedi ajuda para o Google aqui rapidamente para falar, então, quais empresas hoje já estão aí, já declaram Bitcoin no balanço. E a gente tem aqui a Strategy, obviamente, a mais famosa, do Michael Saylor, Mara Holding, Coinbase também, óbvio, né, porque é a maior corretora dos Estados Unidos. A Riot também, outra gigante do setor de mineração norte-americano, que acumula ativo, então também já é envolvida com o mercado. A gente tem a Tesla, né, essa mais famosa, do Elon Musk, Block, empresa de tecnologia financeira, Hut, que é outra mineradora, e também a Clean Spark, que também é focada em mineração do Bitcoin. Então a gente vê que a maior parte hoje ainda é ligada com o Bitcoin, tirando a Tesla. As outras aqui são empresas que realmente estão ligadas de certa forma com o setor. E o Elon Musk sendo o primeiro, né, a fazer esse movimento. Mas eu não tenho dúvida que ao longo dos anos, cada vez mais empresas que não são ligadas com o mercado, de certa forma, vão adotar isso simplesmente por proteção, porque faz sentido você ter um pouco percentual que seja de Bitcoin em balanço. Outra coisa que eu sempre falo com vocês, eu acho interessante, é que, beleza, historicamente, a gente sabe que o Bitcoin ele trabalha sempre perto da média móvel de 200 em fundo, que é essa média móvel roxa. No último ciclo, trabalhou abaixo, ou seja, isso daria um Bitcoin abaixo de 60 mil dólares. Só que a gente não pode esquecer que conforme o tempo vai passando, os parâmetros vão mudando. Então, uma média móvel, que lá em fevereiro, quando o Bitcoin achou o fundo, chegou muito perto novamente da média móvel, ela estava em 58 mil dólares. Hoje, alguns meses depois, ela já está em 61.300. Então, digamos, por mais que a gente ache um novo fundo no final do ano, venha trabalhar novamente abaixo da média móvel de 200, de repente lá os parâmetros vão ser outros. Então o Bitcoin trabalha de novo abaixo da média móvel, só que já está superior ao valor que a gente achou em fevereiro. Então não se esqueçam disso, porque tem gente que fica esperando a compra perfeita, só que os parâmetros vão mudando. Eu tenho certeza que se hoje o Bitcoin vai para 60 mil dólares, muita gente vai enxergar como uma oportunidade. E essa mesma pessoa viveu os 60 mil dólares lá em fevereiro, só que acabou não aproveitando, achando que ia cair mais. Então a própria cabeça vai mudando, mas principalmente os parâmetros. Da mesma forma, a gente enxerga que o Ethereum, o Benjamin Cohen, um analista muito famoso, ele tem aí seus modelos, né, de projeção de crescimento por logarítmico, e ele sempre falava, né, que o Ethereum tende a chegar aqui, encostar nos seus fundos aqui, nessa faixa verde. Só que é isso que eu estou falando para vocês. Muita gente ficava, né, com medo em 2024, 2023, achando que o Ethereum ia encostar aqui 720 dólares, porque ele sempre encosta aqui na parte inferior desse canal verde. Só que não aconteceu, e isso pode voltar a acontecer no futuro, só que agora o preço dessa banda inferior aqui vai ser muito mais alto, já está aqui por volta de 1.500 dólares. Então, já é muito mais alto do que era em 2023, do que era em 2024. Por isso os parâmetros são legais,
a gente tem que acompanhar, serve muito para a gente ver o desenvolvimento do ativo, só que a gente não pode ficar preso a... O Bitcoin sempre trabalhou abaixo da média móvel de 200 semanas, sempre trabalhou também abaixo do Realized Price, que é o custo base aqui, e por isso eu não comprei, porque vai cair. Só que o momento que cair, pode ser superior ao que está agora. Tá? Não se esqueçam disso. Por isso tem a estratégia bem definida, dollar cost average, para dormir tranquilo, com intensidade. Tá bom, família? Espero que vocês gostaram do vídeo. Não deixem de conferir todos os benefícios que você tem caso você queira comprar, negociar criptoativo na Bybit com a gente aqui da Liga. O link está na descrição do vídeo, que é a corretora parceira do canal. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se eu não gosto de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Todos ótimo dia. Até amanhã.